E aí, galera, tudo tranquilo? John Lennon do Grana Sob Controle, passando aqui só para te avisar que o vídeo que tu vai assistir agora, ele é um corte de um vídeo mais antigo, mais completo. E se tu quiser acessar o vídeo completo, vai ficar o link na descrição do vídeo, beleza? Além disso, já te convido a participar da comunidade do WhatsApp servidor. O link vai ficar também aqui na descrição e tu vai conseguir ingressar nesse grupo onde a gente publica diversas novidades aí, diversas notícias, tudo aí que compõe esse conhecimento financeiro para tu conseguir duplicar teu patrimônio a cada 12 meses. Então é isso, clica no linkzinho ali para tu participar do grupo, beleza? Se tu quiser assistir o vídeo completo, também clica ali, deixa o like e segue o vídeo. Se tu vai aprofundar aqui, a gente consegue perceber mais ou menos 3 cenários que são vantajosos, mas um é especialmente vantajoso, que é o melhor dos cenários e que é o que tu vai buscar sempre conseguir quando tu for renegociar a tua dívida, que é o seguinte, servidor. Cenário 1, melhor cenário. Tu vai ter uma redução de juros, ou seja, a tua dívida vai ter menos juros aplicados sobre o valor original, então ela já vai custar mais barato e vai ter uma maior quantidade de parcelas, que foi o que aconteceu ali naquele exemplo que eu te dei. A dívida saiu de 12.500 para 8.500 ou 7.500, então teve uma redução na taxa de juros e tu teria que pagar em 20 vezes originalmente e agora tu vai pagar em 30 a 34 vezes, dependendo aí do valor da dívida. Então teve uma diminuição nos juros e um aumento das parcelas. Esse é o cenário perfeito para renegociação de dívidas. Tu vai conseguir gerenciar melhor tuas finanças, tirar teu nome aí dos cadastros de restrição e vai conseguir, muito provavelmente, tendo aquela capacidade de pagamento, tu vai ter como arcar com essa negociação. E existem depois os outros 2 cenários que não são tão vantajosos, mas podem representar aí realmente uma vantagem, que são os seguintes cenários. Um cenário de menor juros, ou seja, redução nos juros, mas uma manutenção na quantidade de parcelas, aquela mesma negociação ali que saiu dos 12.500 para os 8.500 e houve um aumento de parcelas, o que poderia acontecer? O agente ali responsável pela negociação poderia dizer, não, eu baixo para ti a tua dívida de 12.500 para 7.500. Eu baixo 5.000 o valor da tua dívida. Mas tem que ser ainda naquelas 20 vezes. Aí se for pensar que 10 vezes daria 10 vezes de 750, seriam 20 vezes de 375? Acho que sim. Seriam 20 vezes de 375. Baixou o valor da parcela de 625 para 375. Mas ainda está acima do teu orçamento, que é no máximo R$300. Então, para ti, em princípio, essa proposta não serviria. E o outro cenário é daqui a pouco manter a taxa de juros, manter realmente aí aquela taxa de juros que era de 150% do período, vai manter aquele 150%, mas vai se aumentar realmente a quantidade de parcelas. Então, na verdade, não vai ter mudança no valor da dívida, tá? Não vai ter mudança no valor da dívida, vai ter mudança na questão da taxa de juros mensal, ou seja, no valor mensal daquela parcela que vai diminuir. Tu teria que pagar em, digamos que a dívida é 12.500, são 20 de 650, 625, agora não lembro, deixa eu ver aqui. São 20 de 625. Daqui a pouco eles vão permitir que tu faça aí, para facilitar o cálculo, 125 parcelas aí de 125 parcelas de R$100. Isso mesmo. 125 parcelas de R$100. E aí vai pagar os R$12.500, mas diminuiu a parcela. Claro que isso é um pouco inviável, eu acredito que na realidade, na vida prática não vai acontecer, mas só para facilitar o cálculo eles podem aumentar a quantidade de parcelas. Daqui a pouco sair de 20 para 40, de 20 para 48 ou 36 e já vai dar uma diminuída aí no valor da parcela sem mexer nos juros. Esse aqui é um dos piores cenários aí dentro da possibilidade de renegociação, mas é uma possibilidade. Então é preciso aí ter olhos para essas 3 possibilidades. Menos juros e mais parcelas, melhor cenário. Menos juros e mesma quantidade de parcelas é o segundo melhor cenário, porque o valor da dívida diminuiu realmente. Então daqui a pouco tu vai conseguir se adequar àquelas parcelas. Ou então o valor da dívida não muda, não negociam o valor da dívida, mas negociam aí a forma de pagamento, ou seja, aumentam
as parcelas, que vai acabar diminuindo o valor da parcela. Esses são os três cenários possíveis aí para tu ficar de olhos abertos na negociação de dívida. Ainda dentro do como fazer, existe uma outra possibilidade, servidor, que vai além da negociação, digamos, direta com o banco, direto com aí o credor que tu está devendo. A outra forma é trocar dívida cara. Como assim, John? Isso, olha só. Digamos que tu possua aí dívidas altas, mais de uma, vamos dizer assim. Talvez possa ser vantajoso para ti, servidor. E isso eu já falei em outro vídeo, que é uma possibilidade. Seria vantajoso, talvez, precisa estudar a situação, né? Pegar um empréstimo com uma taxa mais atrativa, por exemplo, para quitar a dívida. Para quitar as dívidas que tu tem à vista. Diminui aquelas parcelas pingadas, 3, 4, 5 parcelas que tu está devendo. Junta tudo, quita tudo e paga só um empréstimo. Vamos pensar aqui num exemplo um pouquinho mais prático para que tu consiga, servidor, realmente verificar. Olha só, digamos que tu tem uma dívida aí de 10 mil reais no cartão de crédito. Não conseguiu pagar, não conseguiu arcar, está em 10 mil reais. Que o valor original era 2.500 reais. Uma dívida de 2.500 que tu foi deixando passar o tempo, não conseguiu pagar, juros sobre juros, está em 10 mil reais. E tu tem uma outra dívida, também de 2.500 reais, num outro cartão de crédito, mas essa é um pouquinho mais antiga, e ela já está em 15 mil reais. Então tu tem uma dívida de 10 mil e uma dívida de 15 mil. Tu tem uma dívida total de 25 mil, servidor. Quando na realidade o valor original que tu estava devendo era 5 mil. Então, 2.500 num cartão, 2.500 no outro. E aí, tu assistiu esse vídeo aqui, foi lá com o teu credor, diretamente com ele, e resolveu negociar a tua dívida. E com ambos os credores, com ambos os cartões de crédito aí, tu conseguiu chegar à seguinte proposta. Não, olha só, John, a gente sabe que tua condição de pagamento ela é um pouco dificultada, tu tá aí passando por alguma situação específica, né? Que é um ponto importante. Se tu realmente está passando por uma situação financeira apertada, tu tem que expor isso para as pessoas. Isso vai aumentar a questão da persuasão, mas realmente as empresas vão entender daqui a pouco que tu não vai ter como pagar. Então, para elas ficar com essa dívida ou receber algum valor, o valor pelo menos o valor original, daqui a pouco é mais vantajoso já receber o valor original e extinguir essa dívida. Então, tu conseguiu convencer as duas empresas, dentro do processo de negociação, a te permitir aí pagar o valor original e quitar essa dívida. Ou seja, tu precisa pagar 2.500 para uma empresa e 2.500 para outra à vista e tu quitou a tua dívida. Então percebam, se tu conseguiu chegar nessa situação, olha o que tu pode fazer. Tu pode ir numa outra instituição bancária, explicar essa tua situação e fazer um empréstimo, servidor. Fazer um empréstimo para quitar esses 5 mil reais. E aí tu vai pegar um empréstimo de 5 mil reais, beleza? Vai quitar aquelas outras duas dívidas lá, que já estão virando uma bola de neve, que tu conseguiu negociar, e agora tu vai ficar somente com a parcela do empréstimo. Lembrando aqui, servidor, que tu precisa fazer uma parcela do empréstimo que fique dentro da tua capacidade de pagamento. Nunca esqueça disso, servidor. Tu precisa ter uma capacidade de pagamento. Não adianta tu fazer um empréstimo aqui de 5 mil reais e tentar te comprometer com 10 parcelas de 500. Claro que aqui eu estou considerando que não vai ter juros, mas digamos 15 parcelas de 500. Lembra que lá no começo tu esmiuçou tuas finanças e tua capacidade de pagamento era 300? Então tu não vai conseguir arcar com essas parcelas. Talvez tu tenha que pegar e infelizmente pagar um pouco mais de juros, mas alongar esse teu empréstimo. Mas se tu for pagar menos do que 25 mil, já está valendo tu fazer esse empréstimo aí para quitar essas dívidas. Essa é uma outra possibilidade que é realmente trocar essas duas dívidas cara por uma dívida menor. Ainda dentro do como fazer, servidor. Olha como tem conteúdo. Esse vídeo está ficando um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que tu está gostando. E se tu realmente está gostando, já dá o like no vídeo. A gente está recém no terceiro pilar aqui, mas os próximos são rapidinhos. Dá o like no vídeo, te inscreve no canal se tu não é inscrito, servidor. Isso ajuda bastante o canal a crescer e a me permitir continuar criando esse conteúdo aqui que eu faço de coração para ti, servidor. Bom, vamos dar continuidade ainda. No terceiro elemento, que é o como fazer, existe, além dessa possibilidade da troca de uma dívida cara por uma barata, mais uma possibilidade. E essa possibilidade é a seguinte: portabilidade de dívida de uma instituição para outra.
Sim, servidor, isso é muito comum, realmente. Mas aqui não é porque é comum que normalmente dá certo. Tu precisa ter muita atenção, muito cuidado aqui dentro dessa questão da portabilidade de crédito, porque, como vocês sabem, aqui eu sou formado em Direito, aqui pela Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul, e já vi diversas situações de portabilidade de crédito desvantajosas para as pessoas. Muitas vezes as pessoas, sem saber realmente aí como que funcionava essa questão de renegociação de dívidas, a pessoa foi lá e dentro de uma propaganda dizendo assim, nós diminuímos a tua parcela. A pessoa lá, uma situação prática, eu vi o caso de uma senhora que tinha uma dívida lá, que ela tinha uma parcela de R$350 todos os meses, faltavam aí em torno de 20 e poucas parcelas para ela conseguir pagar o que ela devia, só que essa parcela estava um pouco alta, um pouco cara realmente, né? E aí eles disseram, não, a gente reduz a tua parcela. A gente realmente reduz a parcela desse teu empréstimo, tá? Era R$350 em 22, se eu não me engano, 22 parcelas. E eles diminuíram. Baixou de 350 para 348, 338. Baixou infimamente. Baixou 10, 12 reais, 15 reais quando muito na parcela dela. E aumentou o dobro de vezes. Foi para 40 vezes o parcelamento dela. Então percebam que ela vai pagar muito mais. Foi oneroso isso para ela. Então percebam que às vezes a portabilidade não é vantajosa. Eles prometem que vão diminuir a tua parcela, mas eles não dizem que eles vão dobrar o número de parcelas restantes. Tu precisa ficar muito atento. Existem oportunidades de portabilidade em que tu vai cair naquele melhor cenário, que é realmente diminuição da taxa de juros e aumento da quantidade de parcelas. Existem portabilidades com esse tipo de cenário, mas existem portabilidades que não são. Por isso que eu digo que tu precisa estar extremamente atento e ter muito cuidado nesse tipo de situação. É preciso entender realmente, servidor, qual é a tua dívida, por isso que tu precisa fazer aquele levantamento detalhado lá do começo, que eu te falei, para tu entender qual é a tua dívida, qual é a taxa de juros, quantas parcelas, para quando vier uma contraproposta, numa portabilidade, tu verificar se é vantajoso ou não para ti, servidor. E se tu não tiver plena consciência do que tu está fazendo e conhecimento do que está sendo tratado, tu não pode renegociar a tua dívida sob nenhuma hipótese. Tu precisa ter conhecimento e plena capacidade de reconhecer a vantagem ou a desvantagem de uma portabilidade. Fica esse cuidado aqui então, servidor.